Apocalipse, capítulo 1. E vamos fazer essa leitura da palavra de Deus em pé. Estivemos agora nesse último louvor sentados e vamos ler a palavra de Deus em pé, em reverência. Vamos ler todo o capítulo 1 de Apocalipse. Não é um capítulo muito grande. Apocalipse, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com um metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando eu o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A igreja pode tomar assento. Qual é o sentido da história humana? A história humana tem algum propósito? E se ela tem algum propósito, quem controla essa história? Quem controla esse propósito? Quem leva ela a atingir esse fim? Essa resposta a essa pergunta sobre o sentido da história humana e sobre quem tem o controle, o livro de Apocalipse inteiro se propõe a dar. E linkado a essa pergunta, outra pergunta que se poderia fazer é: quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus Cristo para você?
E uma vez que você saiba quem é Jesus Cristo para você, que consequências isso tem na sua vida? De certa maneira, o capítulo 1 de Apocalipse, que nós lemos aqui, responde essa pergunta: quem é Jesus Cristo e que consequências isso tem na vida da sua igreja? E o que ele tem a dizer sobre a forma como nós estamos vivendo como povo de Deus aqui neste mundo. Nessa nossa nova série que estamos iniciando, quem tem ouvidos ouça, a mensagem de Cristo às igrejas do Apocalipse, ao longo de 8 semanas, porque essa semana nós vamos introduzir a série, o capítulo 1 de Apocalipse, e nas outras 7 semanas falaremos a mensagem de cada uma dessas 7 cartas para as 7 igrejas. Nós vamos procurar então demonstrar o que Cristo tem a dizer ao seu povo, o que Cristo tem a dizer à sua igreja. E não apenas a igreja de 2000 anos atrás, quando o livro de Apocalipse foi escrito, mas o que ele tem a dizer para a igreja hoje. E não apenas a igreja do Jardim Botânico, ou a Assembleia de Deus de Porto Alegre, ou a igreja do Brasil, mas a igreja em todo o mundo, em todos os lugares e em todas as épocas. Porque a mensagem que está nesses 3 primeiros capítulos de Apocalipse não é uma mensagem válida apenas para uma época. É uma mensagem que é válida para todos os tempos e todos os contextos. Nesse sentido, se vocês prestaram atenção na nossa leitura, vocês devem ter percebido que se fala aqui em 7 igrejas. E todos vocês que já leram Apocalipse vão perceber que o número 7 se repete com muita frequência. E ele não está presente apenas no Apocalipse, que é um livro muito simbólico, mas também por toda a Bíblia. Já no Antigo Testamento, na criação, o mundo sendo criado em 7 dias. Ao longo de todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o 7 é um número muito usado. E ele passa a ideia de completude. Algumas pessoas pensam que é perfeição. Mas talvez perfeição não é a palavra exata para indicar o significado de 7, o simbolismo do número 7. Mas completude, algo que é completo em si mesmo, seria talvez a palavra mais adequada. E vejam, nós temos aqui 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor. Por que 7? Considerando todos os simbolismos que existem no livro do Apocalipse, não é por acaso que Jesus escolhe 7 igrejas para mandar essa mensagem. Muito provavelmente as 7 igrejas representam toda a igreja em todo o mundo, em todo lugar. Justamente porque o 7 denota completude, a mensagem que nós encontramos aqui não é apenas para Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia e as outras igrejas. Não, ela é uma mensagem que vale para a igreja como um todo, e por isso 7 igrejas simboliza a igreja como um todo, a igreja de Jesus Cristo em todas as épocas, em todos os tempos e em toda a história. Por isso a mensagem, e consequentemente essa nossa série, ela é mais atual do que nunca. Porque o que Cristo falou naquela época continua válido ainda hoje. A mensagem não se exauriu naquele período histórico, não se exauriu naquelas igrejas. Ela permanece muito atual. E ela tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Nessa noite, o nosso foco ainda, portanto, não é tanto entrar nas cartas que Cristo manda escrever a essas igrejas, mas falarmos do contexto em que isso acontece. E todo o capítulo 1 de Apocalipse nos fala e nos informa nesse contexto, e nos informa também sobre o propósito do livro de Apocalipse. Vejam, meus irmãos, o livro de Apocalipse muito provavelmente foi escrito aí por volta dos anos 90 da nossa era cristã. Portanto, mais ou menos uns 60 anos após a morte de Jesus Cristo, final do século I. Nessa época, se de fato ele foi escrito nessa época, o imperador romano, o Império Romano governava o mundo praticamente, todo mundo civilizado, era uma força aparentemente indestrutível. O reino poderoso, talvez o reino mais poderoso que até então já havia se levantado em toda a face da terra. Não se imaginava reino mais poderoso do que o Império Romano. E Domiciano era o imperador daquela época, e nessa época a igreja começou a sofrer uma certa perseguição. Ela já havia sofrido perseguição antes. Já na época, pouco depois da ressurreição de Jesus, nós vemos os judeus
perseguindo a igreja na região de Jerusalém, da Judéia. Nós vemos Saulo, inclusive, antes da sua conversão, indo atrás da igreja até a Síria para perseguir cristãos. Mas essas perseguições eram locais, não era o Estado que estava contra a igreja, não era um governante, eram apenas os judeus e os líderes judaicos. Mas depois, na época de Nero, por volta dos anos 60, houve uma grande perseguição. Aparentemente Nero jogou a culpa do incêndio que houve em Roma, que ele mesmo teria causado. Ele jogou a culpa nos cristãos e fez uma perseguição, queimou alguns, usou eles, os cristãos, como tochas para iluminar a cidade de Roma. Isso é o que nos diz a tradição. Nós não temos muitos indícios históricos sobre isso, mas o fato é que a igreja foi perseguida. Mas tão logo Nero morreu, essa perseguição perdeu o seu fôlego. E aparentemente ela estava restrita a Roma. Mas quando João escreve Apocalipse, a igreja, se ainda não era formalmente e fortemente perseguida pelo Império Romano, ela estava prestes a ser perseguida pelo Império Romano. Por isso, essa mensagem ela é voltada para uma igreja que ou está sofrendo ou está prestes a sofrer. E não só está sofrendo e prestes a sofrer, mas ela está prestes também a apostatar da sua fé. Ela está sendo tentada a se acomodar à cultura romana, ao mundo romano. Aquilo que nós, dentro da igreja, no nosso linguajar evangélico gospel, chamamos de mundo, né? O mundo. O mundo é mau. Bom, a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, e na verdade toda a igreja do mundo antigo, estava naquele momento correndo um sério risco de abrir mão de suas convicções para se acomodar aos padrões mundanos. Isso era muito tentador. Com ou sem perseguição, era muito tentador simplesmente acolher rituais pagãos, a ética pagã, a sexualidade pagã, a libertinagem ou a liberdade pagã, alguns aspectos pagãos do pensamento, da filosofia, da cultura. Tudo isso era muito tentador. E portanto, o escritor João tem essa visão e ele escreve, e aqui um parênteses, nós consideramos que foi João que escreveu o livro de Apocalipse. Algumas pessoas no meio acadêmico debatem sobre isso, mas os indícios e boa parte da tradição cristã sempre atribuiu este livro ao apóstolo João. E eu particularmente, acredito que a maioria dos irmãos aqui também segue esse entendimento. O apóstolo João, aquele mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas de João, escreveu o Apocalipse, até porque o Apocalipse tem vocabulário e vários conceitos muito semelhantes que estão presentes somente no Evangelho de João e nas cartas de João. E o apóstolo João, então, ele tem a visão e escreve sempre pensando nisso. Há uma igreja que precisa ser fortalecida para resistir à perseguição que está prestes a começar. E naquelas igrejas que não forem perseguidas, elas precisam resistir às tentações que o mundo grego-romano oferece para ela, para que ela se prostitua, digamos assim, e aceite aqueles padrões mundanos. É uma igreja que está em risco, portanto. E por isso, mais uma vez, a mensagem continua sendo atual para nós hoje. Porque vejam bem, se nós não sofremos a perseguição que os cristãos do século I sofreram, nós temos sempre o risco da apostasia, o risco de fazermos com que a nossa fé ceda aos apelos do mundo, o risco de começarmos a viver como o mundo na tentativa de sermos aceitos pelo mundo. Vocês vão ver nas próximas semanas que a mensagem de Cristo para as igrejas muitas vezes não era pura e simplesmente: vocês estão sendo perseguidos, ou vocês estão mornos, vocês estão seguindo a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel. Isso não é uma doutrina muito antiga, na verdade são costumes pagãos da sociedade greco-romana que estavam ali. Ou seja, a igreja, poucos anos após a morte e ressurreição de Jesus, já estava em vias de se corromper. Aliás, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, às vezes nós idealizamos muito a igreja antiga. Dizemos assim: puxa, a igreja, quando ela era perseguida pelo Império Romano, ela cresceu como nunca, né? O sangue dos mártires é a semente do crescimento do Evangelho. Tertuliano, um mestre da igreja antiga, falou assim: mas apesar disso ser verdade até certo ponto, o que muitas vezes as pessoas não ouvem falar dessa história é o lado negativo dela. A verdade é que muitos cristãos apostataram da fé, sim.
Tanto quanto hoje muitos abandonam a fé, naquela época também. Quando chegava o imperador e diziam: vocês vão sacrificar ao imperador, e se vocês sacrificarem ao imperador, o deus da cidade ou outra divindade, nós vamos permitir que você continue cultuando esse Jesus aí que vocês adoram. Muitas pessoas iam lá e derramavam o seu cálice em homenagem ao imperador, porque elas não queriam perder a sua posição, seu status, seus bens, ou sua liberdade, ou a sua vida. E não só isso, a velha e boa corrupção latina, Roma, né? A origem do povo latino, ela já estava presente lá. Muitas pessoas compravam certificados de que tinham sacrificado a César sem ter sacrificado. Então ela pensava assim: vejam bem, eu não vou sacrificar porque eu não vou trair Jesus Cristo, eu não vou negar Jesus Cristo, mas eu vou comprar um atestado de que eu sacrifiquei, e se alguém me perguntar, eu apresento o atestado. Assim eu não sacrifico e continuo com a minha fé limpa, não apostatei da fé. Muitas pessoas fizeram isso também, compraram certificados dizendo que haviam sacrificado para não precisar sacrificar. A boa e velha malandragem já estava presente lá. Mas evidentemente que isso também é negar a fé cristã. Então, a igreja sofreu perseguição, muitos perseveraram, muitos resistiram, infelizmente muitos não resistiram, muitos cederam, muitos pecaram. E é para esses todos e para nós, Apocalipse continua sendo, portanto, muito útil e muito atual. O nosso texto bíblico, ele nos 3 primeiros versículos, ele faz uma introdução geral a todo o livro de Apocalipse. Ele nos fala que a revelação de Jesus Cristo, vejam só, a revelação de Jesus Cristo, ou que foi dada por Jesus Cristo, ou que diz respeito a Jesus Cristo, já nos mostra uma das tônicas do livro inteiro e da nossa própria mensagem de hoje. A revelação é de Jesus Cristo. Apocalipse trata sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem principal de Apocalipse. Não são as igrejas, não são os anjos, não somos nós, não são as 144 mil, não é a besta, não é o falso profeta, não é o dragão, não é a mulher, não é as 2 testemunhas, é Jesus Cristo. Ele é o personagem principal e ele estará presente em todo o livro de Apocalipse, especialmente nesses 3 primeiros, mas não apenas nos 3 primeiros capítulos, em todo ele. Se os irmãos lerem com calma o livro, vocês vão perceber isso. E portanto, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Vejam só, há uma ordem aqui: Deus revela a Jesus Cristo, que por sua vez lhe deu para mostrar aos seus servos, ou seja, a João, que vai passar na igreja, as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Então, isso não está bem na ordem, o versículo, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a Jesus, que deu ao anjo, que revelou a João, que revelou à igreja. Não é bem uma hierarquia, mas é essa a sequência da revelação. Nós vamos ver que os anjos estão presentes no Apocalipse muitas vezes. Eles não são dignos de serem adorados, mas eles fazem parte desse processo de revelação de muitas verdades que estão no livro. Então Deus revela a Jesus, que revela o anjo, que revela João, que revela a igreja. As coisas que em breve devem acontecer. E vejam, alguém pode perguntar se em breve devem acontecer. Bom, ele escreveu isso aqui no ano 90, nós estamos no ano 2018. Esse em breve aí é um pouco estranho dizer em breve numa revelação que já há mais de 2000 anos não aconteceu. Em primeiro lugar, 2 coisas. A primeira coisa é que essas revelações já começaram a acontecer no dia dos apóstolos, no dia de João. Ela só não se consumou, mas já começou. E o segundo detalhe é que Apocalipse usa sempre a linguagem da urgência para chamar a sua igreja à responsabilidade. Ele virá, ele vem em breve. Jesus falava isso também. A igreja, não é nenhuma pegadinha aqui, mas o fato é que essa linguagem chama a igreja à responsabilidade e à atenção. A igreja deve estar atenta. Pode ser que Jesus leve mais 2000 anos para vir, pode ser sim, é perfeitamente possível que Jesus leve mais 2000 anos, mas pode ser que ele venha amanhã também. Portanto, a igreja deve estar preparada. A igreja não sabe quando ele vai vir, mas ela deve ter sempre o senso de urgência. Isso dava mais convicção para uma igreja prestes a ser perseguida. E João, portanto, ele atesta tudo que vê, como está no versículo 2, e ele atesta o que ele viu na palavra e do testemunho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, nós veremos mais adiante, é a testemunha verdadeira.
E o verso 13 então vem com uma bem-aventurança, que também é uma advertência. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela, porque o tempo está próximo. Os que leem, ouvem e guardam. A bem da verdade, o leem e ouvem aqui é uma coisa só, porque, como nós veremos mais adiante, o livro de Apocalipse foi escrito muito provavelmente para ser lido na igreja. Ele tem uma forma oral em muitos aspectos. Ele tem, aparentemente, ele tem até uma liturgia responsiva, que mesmo nós vemos aqui na leitura do Salmo. Alguém lê um verso e outro lê outro verso. Algumas passagens em Apocalipse parecem que apontam para esse tipo de prática. O livro foi feito para ser lido, então bem-aventurado o que lê, ou seja, a pessoa que está aqui, conduzindo a igreja à leitura, os que ouvem, ou seja, a igreja que está ouvindo o que está sendo lido, mas vejam bem, os que leem, os que ouvem. Um vai ler, outros vão ouvir, mas o fato é que tanto o que lê como o que ouve deve guardar. Não existe a possibilidade de apenas ler, ouvir e não guardar. Guardar a palavra de Deus vem sempre unido a ouvir a palavra. Quem ouve e não guarda, na verdade não ouviu. Quem lê e não guarda, na verdade não leu. Isso perpassa toda a Bíblia. Portanto, bem-aventurado aquele que guarda as palavras, não apenas aquele que ouve. Isso é um alerta para todos nós. O que Deus nos fala é para ser praticado. Mas a parte principal do capítulo 1 é quando João então vai começar, ele faz a sua dedicatória e depois ele fala da visão que ele teve, a grande visão e a primeira grande visão do livro de Apocalipse. Veja, no capítulo 4 ele direciona a mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia, já falei um pouco sobre isso. E ele faz uma saudação, graça a vós e paz. E essa saudação que ele faz é uma saudação trinitária. Se alguém disser assim, a trindade não está na Bíblia, bom, a palavra não. Mas essa saudação aqui claramente chama todas as 3 pessoas da trindade. Vejam só, graça da parte daquele que era e que há de vir. Esse é Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos, na verdade, é outra forma de dizer o Espírito Santo. Em Zacarias também se fala em 7 espíritos. Os 7 espíritos, lembrando, ele dá a ideia de completude, de alguma coisa só. Então não tem que ser necessariamente interpretado como o número 7, como se existissem 7 espíritos. Não, não são 7 espíritos, na verdade é o Espírito Santo. Então, graça daquele que é e que há de vir, ou seja, Deus Pai, graça e paz dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, o Espírito Santo, portanto, está diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Vejam que ele qualifica o Pai, uma pessoa, o que é e o que há de vir. O Espírito Santo está lá diante do trono. Agora, com Jesus Cristo, o apóstolo João se preocupa em dar mais qualificações, justamente porque Jesus Cristo é o nosso grande personagem aqui. E portanto, Jesus Cristo é apresentado como príncipe dos reis da terra, primogênito entre os mortos e fiel testemunha. Isso nos aponta para o testemunho dele, que foi fiel até a morte. Isso nos aponta para o fato de que ele é o rei soberano. Ele não é um coitado, ele é na verdade o Rei Todo-Poderoso. E ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou dentre os mortos, prefigurando toda a ressurreição futura de todos os santos que ainda está para acontecer. Esse é Jesus Cristo que saúda a sua igreja. E diante de uma grandeza, diante da grandiosidade desse Jesus, João não consegue fazer outra coisa senão louvar e adorar. Outra grande ênfase do livro de Apocalipse, que muitas vezes na nossa tentativa de ficar querendo prever o futuro, nós não percebemos isso. O livro de Apocalipse tem os mais belos cânticos de adoração. O livro de Apocalipse gira em torno da adoração. Ele apresenta Deus, ele apresenta Jesus Cristo e basicamente ele diz: adore-o ou temam, adore-o ou seja destruído. Mas todos são chamados a adorar esse Jesus Cristo, que é o primogênito entre os mortos. E é isso que ele faz. Há uma doxologia. O que é uma doxologia? Um momento de gratidão, de glorificação a Deus. Essa doxologia aqui é direcionada a Jesus Cristo. Vejam aqui a segunda metade do verso 5
E o verso 6, é lindíssimo, essa parte, lindíssima. Aquele, veja que está craseado, então está direcionando a Jesus. Aquele que nos ama, ou seja, para aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele, ou seja, a essa pessoa, Jesus Cristo, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é parte de uma leitura, de uma doxologia que era feita dentro do culto. Por isso que tem esse amém aqui. Porque amém, no meio da leitura, no meio da carta, amém. Ele não está dizendo amém, acabou o livro. Não, continua. Mas isso era provavelmente um cântico, ou uma recitação que a igreja fazia ao longo do culto. Alguém dizia: aquele que nos ama nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E toda a igreja responde amém, em uma só voz, porque Ele é digno de ser adorado, o primogênito entre os mortos. Portanto, ele direciona, ele fala tudo isso que Jesus é, e ele não consegue fazer outra coisa senão lançar ali uma exclamação de adoração a Deus, de adoração a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no verso 7, nós temos mais um verso assim. Ele que fala sobre a perspectiva da volta de Cristo. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. E a igreja responde: sim, amém. Então se confessa a grandiosidade, se fala tudo o que Jesus fez por nós. Veja, esses versículos nos falam de tudo o que Jesus é e o que Jesus fez. Primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, ou seja, o soberano, fiel testemunha, aquele que nos ama. Uma das únicas vezes que Apocalipse usa a palavra amor é aqui. Aquele que nos ama, para qualificar Jesus. Ele não é apenas um rei, mas ele é aquele, antes de tudo, aquele que nos ama. E aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, isso nos fala da cruz, da obra de Cristo, nos constituiu reino e sacerdotes, isso nos fala do que ele fez com nós, para nós, como consequência da sua morte. Reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E essa deve ser a tônica da adoração da igreja. A Ele a glória pelos séculos dos séculos, hoje e sempre, não apenas no passado, não apenas no futuro, mas agora e para sempre. Amém. E o verso 8 nos faz uma declaração sobre quem é Deus. É Deus que fala aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está falando aqui agora é Deus. Portanto, todos falam, todos se dirigem à igreja. E então, após essa dedicatória que vem acompanhado de louvor a Deus, João passa então a contar a sua história. E ele conta uma história, ele conta que estava isolado, estava exilado na ilha de Patmos. Ele que era companheiro de tripulação da igreja, ou seja, ele como um líder, ele também estava sofrendo. Se alguém estava sofrendo ali, ele diz: olha, eu também estou sofrendo. Eu sou companheiro de vocês. Eu não sou o apóstolo João, eu sou o companheiro de tribulação de vocês. E por causa do testemunho de Jesus Cristo, ou seja, por não ter negado a minha fé e por ter mantido ela em todas as circunstâncias, eu estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era como uma espécie de ilha-presídio. Não que só tivessem criminosos perigosos lá, não, havia cidade, havia outras coisas, mas presos que eram uma ameaça para o império eram enviados para lá. E João então foi enviado para lá, estava lá numa ilha grega. Hoje nós olhamos para Patmos, lá um paraíso, uma praia maravilhosa, mas João não estava lá pegando um sol, ele não estava lá tirando uma férias, ele não estava aproveitando, ele estava lá exilado como um prisioneiro, sofrendo num deserto espiritual por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ele é companheiro da sua igreja, e ele, nisso tudo ele acaba sendo também um exemplo para a sua igreja. E ele estava lá, num belo dia, talvez, não sei, aqui não se fala, mas eu imagino que uma pessoa que está exilada, longe das pessoas que ama, longe da igreja que ama,
Ele devia estar talvez cansado, podia estar se sentindo sobrecarregado, triste, mas num determinado dia, e no verso ele diz, no dia do Senhor, provável primeira referência ao domingo. Não é o dia do Senhor das profecias, do dia de Deus, não. No dia do Senhor, o domingo pela manhã. Num domingo, talvez até num momento de culto. No dia do Senhor, ele se encontrou em espírito e ouviu atrás dele uma voz forte como a de uma trombeta. Então ele estava lá, talvez no culto, porque o culto é aquele momento em que se entende que céus e terra se unem. Quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, Deus está presente no meio deles de uma maneira especial. E bom, talvez neste momento, num domingo, ele tem então a sua visão. Num primeiro momento ele ouve uma voz forte, como a de uma trombeta, o que já denota algo talvez aterrorizante para algumas pessoas, denota poder, denota autoridade. E essa voz dizia, escreve em um livro o que vês e envia-os às 7 igrejas. E aí ele diz que então ele se vira, no verso 12, eu me virei para ver quem estava falando, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros. Ele queria ver quem estava falando, quem tinha aquela voz forte e poderosa que estava mandando escrever. E naquele momento então, ele vê 7 candelabros, algumas traduções falam 7 luzeiros, 7 lâmpadas, enfim. Candelabro, no Antigo Testamento, ele estava no templo, ele iluminava ali na sala do Santo dos Santos. Alguns vão dizer que ele representa a luz do mundo, ou a glória de Deus. O fato é que ele vê os candelabros, e depois de perceber aqueles candelabros, ele vê que no meio daqueles candelabros, andando, se isso aqui fossem candelabros, nesses microfones, ele vê que no meio desses candelabros havia alguém. Estava alguém ali, como que andando pelo meio desses candelabros, e essa pessoa era alguém semelhante ao Filho do Homem. E quando nós lemos isso aqui, nós que estamos acostumados com Bíblia, ou a maioria de nós estamos acostumados com Bíblia, a primeira coisa que se pensa é Jesus dizendo que ele é o Filho do Homem, mas também podemos pensar no Antigo Testamento em Daniel. A visão que Daniel tem no capítulo 7, onde ele fala do ancião de dias. Havia um ancião de dias que estava lá, vários seres, uma míriade de seres adorando, e de repente ele vê um como que Filho do Homem, que recebe poder, reino, autoridade, e etc. e tal. Então, nesse momento, a referência é Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória, reino para todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Aleluia. Então, esse que era semelhante ao Filho do Homem está remetendo lá a essa figura misteriosa que Daniel havia visto muitos séculos antes. Quem é esse Filho do Homem que vai receber o domínio e o poder para governar eternamente sobre todas as coisas? Vejam que aparentemente num primeiro momento João não reconhece. Ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem, mas ele não identifica imediatamente quem é essa pessoa. E ele começa então a descrever quem é essa pessoa, como ela é, né? Ele estava vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do seu peito. Isso nos fala, é uma vestidura de honra, de dignidade. Ele tem uma faixa na altura do peito. Vejam só, as pessoas de baixa condição social, eles tinham que usar a faixa aqui na altura da cintura para prender a roupa, para permitir que eles fizessem seus trabalhos braçais e manuais. Mas a nobreza em Roma, os ricos, os poderosos, eles não usavam aqui embaixo, eles usavam aqui na altura do peito. Por isso a gente às vezes vê nos filmes também, os senadores romanos, às vezes até meio descobertos, mas enfim, eles não precisam se preocupar em prender a roupa para dar mais agilidade, porque eles não vão fazer o serviço braçal. Eles são de uma classe social superior. E vejam, não estou dizendo aqui que Jesus não se humilhasse
ao ponto de fazer esse braçal. Mas aqui o que ele está vendo é que esse ser está vestido como um nobre, como uma pessoa de grande poder. Ele não está vestido como uma pessoa qualquer. Ele tem grande dignidade. Por isso a faixa de ouro na altura do peito. E eles falam também da sua cabeça e seus cabelos que eram brancos como a lã. Aqui a brancura do cabelo nos aponta para a sabedoria. Ele é sábio. No mundo antigo, ser idoso, a brancura do cabelo era um sinal de que a pessoa já tem muita experiência de vida e, portanto, ela é apta para dar conselhos aos mais jovens. É um sinal de sabedoria. E bem, na visão de Daniel, no capítulo 7, o ancião de dias tinha um cabelo branco. Mas vejam bem, eu falei no primeiro momento que estava o ancião de dias no trono, e daqui a pouco apareceu alguém como um filho do homem que recebeu a autoridade do ancião de dias. Agora, nessa visão aqui, esse alguém que recebeu a autoridade do ancião de dias é a pessoa que tem o cabelo branco. Essa pessoa, ela tem cabelo branco e ela, portanto, é uma pessoa muito sábia. E ele continua na descrição: seus cabelos são brancos como a lã e tão alvos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Havia fogo. Isso nos aponta também para o fato de que Jesus tem, a pessoa que está sendo vista ali, que João vê, ela tem um grande discernimento para julgar. Ele é um juiz e ele tem autoridade e discernimento para fazer o julgamento, e ninguém pode questionar esse julgamento. Um sábio juiz de uma grande dignidade, e semelhante àquele filho do homem que recebeu autoridade para governar sobre todas as nações. Mas mais do que isso, os seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Esses pés de bronze nos apontam também para a glória e o poder impressionante que esse ser tinha. Vejam, meus irmãos, isso aqui não é uma descrição literal de como esse ser é. Apocalipse é um livro simbólico. Não quer dizer que as coisas existam literalmente como está descrito ali. Essa é uma visão que simboliza o que é essa pessoa que João viu. E essas características todas nos apontam para o significado, quem ele realmente é. Mas não significa que nós vamos um dia ver uma pessoa desse jeito literalmente. Ali foi uma visão que João teve para nos ensinar a respeito de alguém. E esse alguém que ele vê. E a voz, como voz de muitas águas, é de novo aquilo que denota o poder que essa pessoa tinha. E na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. As estrelas, que eram tantos símbolos aí dos astros solares que os pagãos adoravam, elas representavam algo importante. Ele tinha isso na mão direita, ou seja, ele controlava. Se fosse um símbolo dos astros, até mesmo os astros ele poderia controlar. E está na mão direita, a mão de poder, portanto ele tem um controle. Vejam, esse ser glorioso, com todo esse poder, com toda essa glória, ele está no meio desses candelabros. Ele está junto com esses candelabros. E o seu rosto brilhava como o sol, ou seja, havia muita glória. Ele era um ser glorioso. E João nos diz: quando eu o vi, eu caí a seus pés, como se eu estivesse morto. E aqui então nós chegamos no ponto alto da história. João ele vê aquilo, ele vê aquele ser no meio dos candelabros, ele vê uma coisa gloriosa, ele vê uma voz muito forte e ele teme, porque ele sabe que aquilo ali é sobrenatural. Mas talvez ele ainda esteja confuso a respeito do que significa aquilo. Até que então esse ser coloca a mão direita. Nada é por acaso se é a mão direita, porque a mão direita é a mão de poder, é a mão que também transmite o poder no mundo antigo. E ele coloca essa mão direita sobre João e diz: não temas. E quando ele fala não temas, João entende tudo. E claro que ele não fala apenas não temas, mas esse mesmo ser glorioso que inspira temor, que talvez faça com que nós queiramos nos afastar, é o mesmo ser que nos toca com cuidado e diz:
não temas. Quem fala não temas no Antigo Testamento? Nós vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo 44 e 46, várias vezes. Por exemplo, assim diz o Senhor de Israel, o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último. Aqui em Apocalipse essa frase também. Além de mim não há Deus. Não vos assombreis, ou não temas. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. É Deus que fala amorosamente ao seu povo: não temas. E depois, verso mais famoso ainda, 44:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas. É o próprio Deus que está ali dizendo para João: não temas. Mas espera aí, é o Deus, mas ele também é o semelhante ao Filho do Homem. João está atribuindo palavras que dizem respeito a Deus Pai no Antigo Testamento a esse ser, e também está atribuindo palavras que dizem ao Messias a esse ser. Portanto, esse ser que nada mais é do que o primeiro e o último, palavra que no Antigo Testamento também é atribuído a Deus Pai, ele é também aquele que vive e foi morto e que agora está aqui vivo para todo sempre. Ou seja, ele é nada mais nada menos do que Jesus Cristo glorificado em todo o seu poder e em toda a sua glória. O mesmo Jesus Cristo que esteve entre nós é agora o Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que se referia no Antigo Testamento a um Messias, agora é aplicado a Jesus Cristo. As profecias de um rei, de alguém poderoso, de um juiz, aquele que ia salvar o povo de Israel, que ia libertar o povo de Deus da opressão de seus inimigos, agora está ali. É esse. Mas não é apenas um rei humano, é o próprio Deus encarnado que está ali. Portanto, Jesus Cristo glorificado, o próprio Deus. Não é o Pai, mas é Deus. João está vendo Jesus Cristo em toda a sua glória, e ele vê Jesus Cristo de uma maneira que nunca antes ele havia visto na sua vida. Ele havia conhecido Jesus humano, ele viu Jesus sofrendo, ele viu Jesus chorando quando Lázaro morreu, ele viu Jesus sendo torturado numa cruz, ele viu Jesus ressurreto, ele viu Jesus subindo aos céus, mas ele não viu Jesus totalmente glorificado como ele está vendo aqui agora. E agora, portanto, ele tem uma compreensão ainda mais profunda de quem é esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, que é sim, ele foi morto, sim, ele é o Cordeiro que foi morto. Mas agora ele está aqui, vivo para todo sempre, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ele tem um poder que nada nem ninguém tem. Ele tem poder sobre todas as forças cósmicas, sobre qualquer outro poder que exista no mundo. Não há nada acima dele. Chaves da morte e do inferno designam isso. Os reis, o imperador, ele poderia ter poder sobre a vida das pessoas, mas após matar aquelas pessoas ele não podia fazer mais nada. Mas Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre a morte. Aqueles que estão mortos, ele tem poder de trazer a vida de novo. Porque ele esteve morto, mas agora está vivo, ele tem a chave da morte e do inferno. Portanto, não temas. Nós não precisamos temer. Apesar do mundo aparentar uma coisa, nós não precisamos temer, porque aquele que foi morto está aqui agora entre nós. Ele está entre os candelabros, ou seja, ele está entre a sua igreja. É isso que o verso 20 vai nos dizer. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aquele ser poderoso, glorioso, que venceu a morte por nós, que morreu em nosso lugar, que estava morto mas que agora está vivo, ele está aqui.
Ele está aqui no meio de nós, Ele está aqui entre nós hoje, nessa noite. Ele está, talvez nós não vejamos alguma coisa sobrenatural acontecer, mas Ele está presente. Céus e terra estão aqui unidos quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. E Ele, portanto, Ele diz que nós não devemos temer diante de qualquer circunstância, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer dificuldade. As estrelas, que são anjos, que estão nas mãos dEle, alguns vão dizer, os anjos são literalmente anjos que cuidam das igrejas. Outros vão dizer, não, os anjos são os pastores das igrejas. Pode ser que se refiram às duas coisas, porque em Apocalipse, anjo sempre significa anjo. Se aqui não significa anjo, e no início das 7 cartas, seria o único lugar do livro que anjo não significa anjo, e sim um pastor, um mensageiro. Mas em todo o resto do livro de Apocalipse, anjo significa anjo. Pode ser então que signifiquem os anjos que de alguma maneira representam a igreja, e que pode ser, mas pode também significar o pastor que cuida da igreja, pode ser. Mas o fato é que Jesus é aquele que tem o poder, estão na mão de Jesus. Não importa se é um anjo, se é um... não interessa, está aqui na mão. Hoje nós diríamos, está aqui no bolso, ele bota no bolso. Nada, nem um ser pode com Jesus Cristo. E com isso, portanto, eu gostaria de fazer algumas aplicações que são muito importantes, e nós já vamos nos aproximando do nosso fim, do fim da nossa mensagem. É sobre Apocalipse, mas nosso tempo não chegou. Primeiro, se nós não seguirmos o nosso chamado como igreja para sermos luz e refletir a glória de Deus e servir a Deus, nós seremos permanentemente infelizes. O que eu quero dizer com isso? Vejam, aquele ser todo-poderoso, ele mostra fica demonstrado que ele tem poder sobre toda a criação. A história, ele é o príncipe dos reis da terra. Não importa se era Domiciano, não importa se era Nero, não importa se é o Império Romano, não importa se são senhores feudais, não importa se é Vladimir Putin, se é Donald Trump, não interessa se é o ditador da Coreia do Norte, Stalin, Hitler, não interessa. Ele tem poder, um poder maior do que todos esses governantes, e a história, portanto, está caminhando para o propósito. O reino de Deus já está entre nós. A vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus, e ele está caminhando para uma consumação, quando esse Jesus glorioso vai se manifestar um dia e implantar aquele reino de paz, sem sofrimento, dor e tristeza. Enquanto isso não acontece, nós sabemos que a história está indo para esse propósito, apesar das circunstâncias. E se nós sabemos que a história está caminhando para essa direção, o nosso papel como povo de Deus é fazermos parte dessa história do povo de Deus. Isso significa que nós nos reunimos aqui para proclamar a vinda de Jesus Cristo, para proclamar a salvação de Jesus Cristo. Não nos reunimos aqui para termos a família do ano, o carro do ano, o emprego do ano, para nos confraternizarmos ou fazermos novas amizades. Não é esse o propósito do povo de Deus. O povo de Deus tem coisas mais importantes pelas quais ele foi chamado. Fomos chamados a refletir a glória dos candelabros, luz no mundo. Somos chamados a refletir a glória de Deus, portanto temos uma missão, um papel. Não importa o quão inculto alguém seja, o quão ignorante alguém seja, ou o quão inteligente, ou o quão importante ele é na esfera secular, o nosso chamado é para sermos luz como esses candelabros, como essas 7 igrejas, e como toda a igreja e todo o povo de Deus ao mundo da história. Jesus Cristo está entre nós para que nós sejamos luz. Portanto, nossos propósitos não são medíocres. A igreja não tem objetivos medíocres. Quem aqui assistiu àquela série The Crown, talvez lembre de um episódio em que o tio da rainha, que foi na história o rei Eduardo VIII, ele abdicou do trono porque ele queria fazer um casamento que não era lícito, e ele achou que a felicidade pessoal dele era mais importante do que a coroa, do que o reinado dele. Ele abre mão do trono para se casar. Muitos anos, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele ganha uma pensão generosa do governo britânico, vai morar lá no sul da França, um cenário maravilhoso, ele vive fazendo festas, recebendo convidados, ele se torna uma celebridade,
todo mundo gosta dele, ele é uma pessoa carismática, e ele vive lá fazendo festas, aproveitando a vida, mas chega um determinado momento, muitos anos depois, que ele começa a sentir um vazio. E aí ele fala para a esposa dele que ele tem que voltar para a Inglaterra e pedir para ver se a rainha dá, ou alguém dê um cargo público importante para que ele volte a servir o país dele. Porque ele se deu conta de que ele foi chamado para isso, ele nasceu para isso, ele foi criado para isso, ele foi ensinado para isso, e portanto ele tem que servir o país dele. Viver para ele mesmo, viver aquela vida luxuosa que muitas pessoas invejavam, não satisfaz. Ele sabe que aquela existência que ele tem ali, apesar de ser muito boa, não é suficiente. E ele vai, e ele tenta voltar, ele tenta obter um cargo de ministro de Relações Exteriores, mas ele não consegue. E ele volta para o sul da França, triste e desanimado. Porque ele tem a percepção de que o chamado dele é muito maior do que ficar fazendo festa ou aproveitando os benefícios de ser alguém da família real. Quem dera se todos nós tivéssemos essa consciência de que nós somos, como diz ali no início do Apocalipse, nós somos reino e sacerdotes. Jesus Cristo morreu por nós para nos constituir reino e sacerdotes. Nós temos uma função real, nós temos um papel nesse mundo, portanto, que é muito além dos nossos interesses pessoais. Deus nos dá coisas boas, ótimo, maravilhoso, nos dá família, nos dá trabalho. Quem não gostaria de ter tudo isso? E obrigado a Deus porque Ele nos dá. Mas nós temos um chamado que transcende o transitório, que transcende essas coisas. E que, portanto, não nos esqueçamos desse chamado. Jesus glorificado está entre nós para que nós cumpramos a nossa missão. Mas não é apenas isso. O Cristo glorificado deveria levar a sua igreja a uma adoração intensa, adoração extasiada. Como nós podemos ser indiferentes a esse que venceu a morte, o inferno, ressuscitou, morreu por nós, que nos ama? Não sei você, eu li muitas vezes essa passagem quando estava preparando a mensagem. E uma das passagens que mais me comovia é quando eu estava lendo lá e de repente eu lia: aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E Apocalipse não é um livro que está voltado para o amor de Jesus Cristo, ele se volta muito mais para o juízo, mas a verdade está aqui: aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Não foi com qualquer coisinha, não foi com dinheirinho, não foi com trocado, não foi com palavras bonitas. Ele não nos ama com palavras, mas Ele nos amou com atitudes ao ponto de dar a sua vida, e por isso Ele é um modelo de amor do marido pela mulher. Ele deu a sua vida. Como então saber que Ele tem a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, Ele é o primeiro e último? Ou seja, o primeiro e último, alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que era o idioma falado naquela época. Ele é tudo isso, e nós não nos alegramos a adorar? Nós preferimos adorar o Grêmio, o Inter, do que adorar o primeiro e o último. Cantamos as músicas, não há problema em cantar, em se alegrar com essas coisas, essas diversões, mas são diversões, há algo mais sério e mais profundo do que isso, e nós não nos alegramos com isso. Veja, a visão do Cristo glorificado é para que aquela igreja tenha a real de quem Jesus Cristo é, não é qualquer coisa. Jesus Cristo não é nem um imperadorzinho ali que parece ser o soberano. O imperador às vezes reivindicava ser Deus, ou a encarnação de Deus na terra. Jesus Cristo é muito maior que aquele imperador. E as pessoas vão lá e prestam continência e têm medo, e não adoram esse Cristo glorificado, todo-poderoso. Portanto, essa visão do Cristo glorificado nos deveria levar à adoração, nos dar a real de quem Jesus Cristo realmente é. O Salmo 98, que nós lemos nessa noite aqui, ele é justamente um convite à adoração. Ele fala da própria natureza. A própria natureza é vista como adorando a Deus. O nosso chamado é adoração, e em todo o livro de Apocalipse vai haver esse chamado: adore, adore. Capítulo 4 vai ter lá: digno é o Cordeiro. Muitas músicas que nós cantamos estão inspiradas em palavras do Apocalipse, porque a adoração é a única atitude adequada para um cristão. Mas esse Cristo, aqui é o terceiro ponto, esse Cristo glorificado também mostra a todos os incrédulos que Ele não é apenas aquele Jesus, o bom amigo. Temos até uma música em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Não é errado dizer isso, obviamente que não é errado, e obviamente que essa é uma verdade.
Mas Jesus não é apenas um amigo que está tudo bem, que está aqui apenas para nos consolar dos nossos deslizes, dos nossos pecados ou das tristezas que nos acometem em nossa vida. Ele não é apenas isso. Para aquele que é incrédulo, para aquele que não se arrepende dos seus pecados, para aquele que leva tudo na brincadeira, para aquele que permanece insistindo no pecado apesar do chamado arrependimento, ele é o juiz. Seus olhos que têm fogo, cabelo branco, por favor, esqueçam uma música tosca que cantam aí, em tom de oba-oba, que ele vem saltando pelos montes, e seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos é fogo, e aí a pessoa pede incendeia a igreja, incendeia. Essa música sem pé nem cabeça, ridícula, que distorce todo o significado dessa visão e ainda mistura com uma passagem de Cantares, que diz que o noivo vem saltando pelos montes como uma gazela. Não, Jesus não é uma gazela que vem saltando pelos montes. E Jesus não é o fogo, é juízo. Então não peçam para ele incendiar, porque se ele incendiar não vai sobrar pedra sobre pedra dessa igreja, e nem de nenhum de nós. Nunca, eu tenho certeza que essa música comigo nunca foi cantada aqui, eu acho que nunca foi cantada em toda a história do botânico aqui. Mas é uma música que distorce todo o sentido da visão do Cristo glorificado, porque o Cristo glorificado não é um oba-oba para a gente ficar celebrando aí. Não, as pessoas não sabem o que estão cantando quando cantam isso. Nos seus olhos há fogo, é o fogo do juízo contra o incrédulo e o impenitente. Portanto, se você está em pecado e não abandona o pecado, lembre-se que Jesus glorificado não é apenas o Cordeiro que morreu, ele é o juiz. E um dia ele julgará, e isso vai ficar bem evidente nas próximas semanas na mensagem às 7 igrejas. Ele vai julgar o seu povo. Ele não vai julgar apenas os inimigos do povo de Deus, mas também o seu povo. Essa visão, portanto, essa visão do Cristo glorificado complementa o nosso conceito de Jesus Cristo, que nós não podemos esquecer. Se estamos tentados a abandonar o caminho, lembre-se do Cristo glorificado. E se estamos talvez com um sentimento de culpa, sofrendo, ou com temor por causa do nosso pecado, então lembre-se daquele ser glorificado que toca e diz: não temas. Lembre-se que Ele nos ama, que Ele estava morto, mas Ele vive, e Ele nos redimiu pelo seu sangue derramado. Aquele que sofre, aquele que se sente culpado, deve se lembrar que ele adora alguém que o ama. Ele é juiz para aquele que não teme, mas Ele é amor para aquele que o ama, e para aquele que o teme, e para aquele que procura fazer a sua vontade. Nunca se esqueça disso. Deus não está contra nós que somos seu povo. E se Ele nos corrige é porque Ele nos ama, não porque Ele quer o nosso mal. 4. Me perdoem pelo horário, mas eu já vou concluir aqui. A visão de João é uma visão que deveria ter passado toda a igreja. João tem aqui, desenvolve uma visão apocalíptica do mundo. Nós, como cristãos, também deveríamos desenvolver essa visão apocalíptica do mundo. E o que seria essa visão apocalíptica do mundo? Significa o seguinte: João ele persevera em meio à perseguição, porque ele sabia que a realidade verdadeira não era o Império Romano e o Imperador Domiciano perseguindo e matando os cristãos. A realidade verdadeira era que o reino de Deus já estava entre nós e que Jesus Cristo era o Rei de toda a terra, soberano. Ele venceu a morte e, portanto, apesar das aparências contrárias, Deus está no controle. E não só isso, o reino de Deus já está entre nós e Ele vai irromper de uma hora para outra e vai reduzir a pó todos os reinos da terra e todos os inimigos que se opõem ao reinado de Jesus Cristo. Essa é a realidade apocalíptica. Há uma realidade, portanto, verdadeira por trás daquilo que nós vemos. A realidade do reino está em confronto com as aparências do mundo. Portanto, temos que deixar de colocar os nossos interesses transitórios em primeiro lugar. Paremos de pensar que o que acontece aqui é tudo que nós temos. Paremos de pensar que o nosso trabalho, nossa honra, nossa família dão todo sentido para a nossa vida e isso é tudo que nós temos. As pessoas muitas vezes vivem como se tudo que elas têm é aquilo que elas veem. Aí elas pensam: meus pais são tudo para mim, meu marido, minha esposa é tudo para mim,
Meu filho é tudo para mim. Meu trabalho, o lazer é tudo para mim. Se eu não tenho lazer, eu sou a pessoa mais miserável da terra. O sexo e o prazer é tudo para mim. Se eu não tenho isso agora, eu sou uma pessoa totalmente infeliz. Nós colocamos essas coisas e vemos elas, essas coisas nos atraem, nos chamam, e nós pensamos que a realidade é isso. Se eu não tenho essas coisas, eu sou infeliz. Mas a realidade é que nós podemos resistir às tentações, aos pecados, resistimos colocar essas coisas em primeiro lugar. Há algo maior que devemos colocar em primeiro lugar, mesmo que nós não vejamos esse algo maior. A realidade verdadeira é esse algo maior. Isso, portanto, significa ter uma visão apocalíptica. É perceber que há uma realidade mais profunda por trás desse mundo que nós vemos. E que Deus está no controle, apesar de não parecer que Ele está no controle. Ele vai vencer, Ele vai triunfar, e a história vai terminar com a vitória do povo de Deus. Isso significa que no nosso sofrimento somos chamados a fé e perseverança num mundo que é hostil ou indiferente. O mundo nos hostiliza, o mundo nos despreza, o mundo nos debocha. Nós não sofremos com as 7 igrejas do Apocalipse, mas o fato é que o Evangelho é hostilizado ou desprezado na nossa sociedade. E o nosso chamado é para sermos perseverantes e fiéis. Ou seja, mantermos firmeza na nossa convicção e termos fé em Deus. Não sacrificar a nossa fé no altar a Baal, como muitos fizeram no mundo antigo. Ser cristão na nossa sociedade, muitas vezes pode ser sinônimo de ser ridicularizado. Exige um testemunho perseverante. Veja, a nossa timidez pode muitas vezes esconder um orgulho de testemunhar sobre Cristo. Muitas vezes nós nos curvamos às exigências do mundo porque não queremos ter uma posição, porque o nosso conceito de nós mesmos é bom demais e nós não aceitamos ser menosprezados pelos outros que nos conhecem por causa dos valores do reino de Deus. E quando fazemos isso, estamos também traindo a fé cristã. Será que a nossa ânsia por parecermos moderninhos ou menos careta muitas vezes não nos leva longe demais ao ponto de não haver mais distinção entre nós e o mundo? Será que nós não estamos muito acomodados a um modo de vida mundano, malandro, contrapassa com imoralidade sexual? Será que o nosso desejo de sermos aceitos e de fazer o que agrada aos incrédulos não demonstra, na verdade, uma falta de perseverança na fé cristã? Será que não é isso? Finalizando, nunca se esqueça, relacionado com essa realidade apocalíptica, a realidade verdadeira é Deus, e diante de Deus as opções são: adore ou fuja. Não há outra opção. Houve uma invasão celestial no nosso mundo que exige uma decisão de fé que é urgente, e devemos estar alertas ao perigo de assimilar uma cultura que contraria esse reino celestial. Não se deixe enganar pelo aparente triunfo do mal. A realidade não são os milhões de incrédulos, mas os bilhões e bilhões de santos, de anjos, que em todos os tempos e em toda a história estão adorando o Deus vivo diante do seu trono, e ao qual nós somos chamados a estar todos os domingos aqui, em adoração. O que importa é adorar a Deus, enfrentar o mal e crescer em fidelidade. A mensagem de Apocalipse que ela passa para o povo de Deus é essa: adore, enfrente o mal, resista ao mal, seja perseverante, cresça em fidelidade. Se nós fizermos isso, o cerne da mensagem de Cristo às 7 igrejas estará sendo cumprido pela sua igreja. Adore a Deus, enfrente o mal, cresça em fidelidade. E quanto a isso, avalie os seus pecados, seus vícios, seus sentimentos à luz dessa verdade. Se você é uma pessoa orgulhosa, por exemplo, o que Jesus Cristo teria, Cristo glorificado, todo-poderoso, teria a dizer a você que é orgulhoso? Se você é escravizado pelo prazer, pelos desejos sexuais, o que o Cristo que reina sobre todas as coisas teria a lhe dizer sobre isso? Você vive ansioso e preocupado? Mas o que aquele que é soberano sobre os reis da terra e tem a chave da morte e do inferno teria a lhe dizer sobre isso?
Você é ganancioso? Vive pelos bens materiais? O que o justo juiz lhe diria se analisasse a sua vida? Você tem medo ou timidez de se identificar como cristão? O que a fiel testemunha que foi morto, mas vive, teria a dizer para você num encontro? Você não vê razão ou alegria de viver? O que o Cristo que te ama e te chamou para ser luz te diria, caso tivesse um encontro com você? Pense nisso. Pense nos seus pecados ou naqueles vícios contra os quais você luta. Pense nisso tudo à luz da visão de João do Cristo glorificado e no que ele tem a dizer a nós. Jesus, a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, que venceu, nos chama a ser testemunhas fiéis. Porque ele foi fiel, porque ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado, porque ele venceu as tentações, nós podemos viver em fidelidade, nós podemos permanecer fiéis, nós podemos lutar contra o mal e podemos vencer. Não por causa de nós, mas por tudo aquilo que ele fez por nós. E a minha oração é que essa igreja continue neste mundo hostil ao cristianismo, vivendo à luz dessa verdade, vivendo como testemunha, lutando contra o mal, e ao final possa estar lá diante dele, soberano dos reis da terra, cultuando e adorando, prestando adoração para a qual nós somos chamados. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai amado, nós estamos na Tua casa e Te agradecemos pela palavra que foi pregada, Senhor. Obrigado porque Tu falas conosco, porque Tu és a fiel testemunha, o Teu Filho é a fiel testemunha. E obrigado porque Tu tem misericórdia de nós, Tu cuida de nós, apesar de nossos pecados, apesar de vivermos um mundo hostil, não estamos sozinhos. Tu estás conosco, Tu estás nos cuidando, Tu desejas o nosso bem. Nós oramos, Senhor, para que possamos ser testemunhas fiéis, como Jesus Cristo foi, como João, o apóstolo, também foi. Que possamos ter coragem, possamos abrir mão de nosso orgulho, deixar de lado nossa timidez e sermos verdadeiras testemunhas daquilo que Tu fizeste por nós e daquilo que Tu tens feito ainda em nossas vidas e vais fazer por nós e por todo esse mundo caído. Que saibamos reconhecer a Tua soberania em todas as circunstâncias e não andarmos ansiosos por qualquer coisa. Que saibamos, Senhor, encontrar alegria em Te servir e saber que Tu está entre nós e que a nossa vida tem um propósito maior do que os nossos interesses transitórios e mesquinhos, muitas vezes, do nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, a alegria de servir, dá-nos, Senhor, a perseverança fiel, que sejamos fiéis e que possamos, na Tua vida, Senhor, reinarmos contigo em alegria, em adoração por toda a eternidade. Assim nós oramos nessa noite, Te agradecemos e também colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, os nossos irmãos que têm alguma necessidade, alguma enfermidade, algum problema financeiro, qualquer dificuldade que possa ter. Tu és o Deus que atende a todas as necessidades, Tu és o Deus poderoso, Tu és o médico dos médicos. Abre as portas, traz a solução, e em meio a todo o sofrimento, em toda a dificuldade, que Tu possa estar presente e que ninguém se sinta sozinho e desamparado, Senhor. Traz, Senhor, abre as portas de acordo com a Tua vontade, atende a Tua igreja, cuida do Teu povo. Assim nós oramos e Te pedimos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.